Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV. A Polícia Federal prende um dos principais traficantes de drogas da América Latina. Um homem é preso acusado de matar a namorada por suspeita de traição. Aumenta o número de casos de dengue em Porto Alegre. A perícia divulga a causa da morte da fã de Taylor Swift que morreu durante o show no Rio de Janeiro. Você vai ver também. Termina amanhã o prazo para o saque imediato do PIS/PASEP. Um estudo do IBGE aponta o crescimento econômico de municípios que atraem novos investimentos no país. E ainda, o movimento de turistas para o Réveillon em Salvador e os preparativos para 3 dias seguidos de shows em Fortaleza. Hoje é quarta-feira, 27 de dezembro. O Brasil TV está começando. A Polícia Federal prendeu no Paraná um dos principais traficantes de drogas da América Latina. O uruguaio Diego Nicolás Marcetti Alba foi preso ontem aqui em Foz do Iguaçu e estava na lista de procurados pela Interpol. Ele estava foragido desde março do ano passado, quando a Justiça do Paraguai decretou a prisão preventiva dele pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e também lavagem de dinheiro. Diego estava escondido numa casa em um condomínio de luxo. De acordo com a polícia, ele veio para o Brasil para acompanhar o nascimento do filho dele. No local, os policiais encontraram mais de R$20 mil em dinheiro vivo, vários celulares e também munições. Segundo a PF, Diego cuidava da parte financeira de uma facção criminosa uruguaia. Ele é irmão de Sebastián Marcetti, o traficante internacional de drogas mais procurado pela Justiça do Uruguai. A investigação apontou ainda que Diego atuava como intermediário financeiro do irmão durante as viagens para garantir o pagamento das remessas de drogas da América do Sul e para a Europa. Em Mato Grosso do Sul, policiais civis apreenderam mais de 5 toneladas de maconha. A apreensão foi durante uma fiscalização na MS 164 em Ponta Porã, na região de fronteira com o Paraguai. Segundo a Polícia Civil, essa rodovia costuma ser usada por bandidos para o transporte de veículos furtados. Os policiais desconfiaram da carreta que estava parada perto da Receita Federal e abordaram o motorista. O homem fugiu, foi perseguido e acabou abandonando o veículo em uma área de mata. A carreta levava 5 toneladas e 287 quilos de maconha. O motorista não foi preso. Neste ano, segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, foram apreendidas 418 toneladas de maconha em Mato Grosso do Sul. Isso só pelas polícias estaduais. De Dourados, Gessé Lopes para o Brasil TV. Em Mato Grosso, 2 pessoas morreram e 2 ficaram feridas durante um ataque em Rondonópolis. As vítimas, todos homens com idade entre 25 e 41 anos. E as pessoas que foram baleadas estavam dormindo aqui na calçada que fica próximo ao Centro Pop, centro de atendimento especializado às pessoas em situação de rua. De acordo com outras pessoas que estavam no local, pessoas que também estão em situação de rua, um veículo escuro se aproximou e efetuou disparos na direção das pessoas que estavam dormindo. 3 pessoas foram atingidas. Logo em seguida, o veículo se direcionou para um outro bairro da cidade e uma outra pessoa também foi atingida. A Polícia Militar e o SAMU foram acionados, mas 2 pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram. Outras 2 foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Regional de Rondonópolis. A Polícia Civil diz que já apura e investiga as imagens do circuito de monitoramento de câmeras aqui da região e que outras pessoas estão sendo ouvidas. No Rio de Janeiro, um policial militar morreu e 2 ficaram feridos durante uma operação em Vigário Geral, na zona norte da cidade. Meu Deus. O trem parou no meio do tiroteio. Os passageiros se protegeram como puderam e depois tentaram fugir do fogo cruzado andando pelos trilhos, pulando o muro. 11 estações de trem foram fechadas bem no horário de pico do começo da manhã, para garantir a segurança dos passageiros, segundo a concessionária. Moradores do complexo de favelas de Israel, na zona norte do Rio, contaram que os tiros começaram antes das 5 horas. Era uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas em 5 comunidades.
Equipes especializadas da PM deram apoio nas vias expressas próximas à região da operação. Passageiros gravaram policiais armados andando na linha do trem. Segundo a Supervia, o trem que parou teve defeito em um dos componentes elétricos. As equipes de manutenção não conseguiram chegar por conta do tiroteio. Os passageiros só saíram dos vagões por volta das 10 horas da manhã. A operação foi feita hoje porque o serviço de inteligência da polícia descobriu que os traficantes estavam planejando roubos de cargas na região. A Polícia Militar informou que as equipes que chegaram às comunidades logo cedo foram atacadas a tiros pelos criminosos. O sargento Leonardo Maciel da Rocha, de 33 anos, levou um tiro na cabeça. Ele estava dentro de um blindado da polícia quando foi atingido. O disparo de fuzil passou pela abertura na lataria que os policiais usam para apontar as armas para fora. O sargento morreu quando chegava ao hospital. 2 PMs ficaram feridos. Segundo a Polícia Militar, 3 suspeitos também morreram. Outros 2 ficaram feridos. Os agentes do Batalhão de Operações Especiais apreenderam 4 fuzis. E também no Rio, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de matar a namorada. Ele já tinha várias passagens pela polícia. Jefferson José Guilherme, de 42 anos, foi preso sob acusação de ter matado a namorada, Silvana dos Santos Souza, de 44 anos. O crime aconteceu em fevereiro desse ano. Segundo testemunhas, Silvana foi a um bar sem a presença de Jefferson e nesse estabelecimento teria se envolvido amorosamente com um funcionário do local. A última vez que ela foi vista foi indo para casa sozinha no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. O corpo dela só foi encontrado uma semana depois na zona norte da cidade, no rio Pavuna. O Jefferson, que é pedreiro, nega participação no crime. A Silvana era manicure. Segundo amigos do casal, Jefferson era muito violento e muito ciumento com Silvana. Na ficha criminal de Jefferson, há 7 passagens pela polícia por crimes de violência doméstica contra 7 mulheres diferentes. Na cidade de São Paulo, o número de casos de pessoas feridas por linhas de pipa cortantes cresceu 46%. 3 bombeiros tentam desenroscar 2 filhotes de bem-te-vi que ficaram presos numa linha de pipa. Foi no começo desse mês, em São Bernardo do Campo, época em que esse tipo de ocorrência costuma ficar mais comum. Uma brincadeira que pode virar tragédia. Algumas pessoas usam uma mistura de cola e vidro na linha para cortar as pipas dos adversários. Foi uma dessas que cruzou o caminho de Patrick Pereira do Nascimento, de 19 anos. Ele passeava de moto com a namorada depois do almoço de Natal. A jovem contou à polícia que viu pessoas empinando pipa e uma linha amarela grossa. Patrick sentiu a linha cortando o pescoço dele. Os socorristas do Corpo de Bombeiros tentaram salvar o rapaz, mas ele não resistiu e morreu no local. Ele tinha comprado a moto há 2 meses para trabalhar como entregador. O número de acidentes na capital envolvendo linhas cortantes aumentou. Esse ano, até o dia 18 de dezembro, foram 98 casos. Em 2022 inteiro, 67. No estado de São Paulo, o uso, a posse, a fabricação e a venda de linhas cortantes são proibidos por lei desde 2019. A multa para os estabelecimentos que forem flagrados comercializando as linhas pode passar de R$100 mil. E se a pipa com cerol for de uma criança ou um adolescente, são os pais que acabam responsabilizados. É de vital importância a atitude dos pais. É sempre bom ir ali conversar com o filho, explicitar efetivamente dos riscos e das graves consequências e em observando que a criança está fazendo uso, tomar efetivamente da criança e tentar fazer com que ela se divirta de uma outra maneira mais sadia. Um laudo apontou a causa da morte da estudante Ana Clara Benevides durante um show no Rio de Janeiro. Ela tinha saído de Mato Grosso do Sul para ver a cantora Taylor Swift. O laudo apontou que Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, estava exposta a um calor extremo. Na época, o Rio de Janeiro enfrentava uma onda de calor e a sensação térmica passava dos 40 graus. O documento ainda trouxe que ela foi exposta indiretamente e que a fonte de calor era o sol.
O documento trouxe que a evolução clínica aponta exaustão térmica com quadro de choque cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões, evoluindo então para morte súbita. O laudo ainda diz que a jovem morreu por hemorragia alveolar, ou seja, houve rompimento dos vasos sanguíneos que irrigam os pulmões e congestão polivisceral, que significa a paralisação de vários órgãos por exposição ao calor. O show aconteceu no Engenhão no dia 17 de novembro e reuniu cerca de 60 mil pessoas. Ana Clara Benevides teve uma parada cardiorrespiratória, chegou a ser socorrida, mas infelizmente não resistiu. De Campo Grande, Diego Queiroz, para o Brasil TV. Esse laudo mostra que grandes eventos no Brasil precisam ter a organização repensada. Olha, 7 pessoas ficaram feridas no acidente na BR-040, na região serrana do Rio de Janeiro. O ônibus seguia de Belo Horizonte para Niterói com 46 passageiros. E, segundo a Polícia Rodoviária Federal, bateu na traseira de um caminhão que transportava milho na descida da serra, pouco antes das 5 da madrugada. O tráfego no sentido Rio foi liberado no fim da manhã. Em Porto Alegre, é grande a preocupação com o aumento do número de casos de dengue. Ele pode estar no vaso de flores, numa tampa, até numa folhagem como a bromélia. Isso é considerado um depósito natural da dengue. Então, a nossa recomendação é jato de mangueira forte, né, que troque a água no momento que troca. Se houver a larva, ela vai cair na terra, aí não segue o ciclo do mosquito. Todo o Rio Grande do Sul, os casos de dengue caíram na comparação com o ano passado. Em 2022, foram um pouco mais de 67 mil casos confirmados. Agora, em 2023, cerca de 37 mil. Mas em Porto Alegre, o cenário segue na contramão. Nesse mesmo período, os casos aumentaram. A situação da capital também é acompanhada pelos especialistas em infectologia. Em 2023, a gente teve temperaturas acima da média em Porto Alegre, né? Dentro das mudanças climáticas que a gente está vendo. Então, certamente, isso é um fator que influenciou bastante nesse aumento no número de casos de dengue, né? Nesse novo aumento que a gente tem. A esperança está na vacina contra a dengue. Ela deve estar presente no calendário vacinal a partir do ano que vem para grupos prioritários num primeiro momento. Até lá, o trabalho precisa permanecer reforçado e coletivo contra o mosquito. O pátio do Seu Reinaldo é um exemplo, sem água parada. A gente cuida, né? A gente tem consciência que pode acontecer, né? Esse é o tipo de controle que depende muito da gente também. Agora, pessoal, atenção. Amanhã é o último dia para saque imediato do abono salarial do PIS/PASEP referente a 2021. O abono salarial é um benefício destinado aos trabalhadores cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. É preciso ter trabalhado no mínimo 30 dias com carteira assinada no ano base, que é 2021, e ter recebido, em média, até 2 salários mínimos mensais durante esse período. Tem que ter trabalhado para pessoa jurídica ou governo. Empregados de pessoa física não têm direito ao abono, como, por exemplo, domésticos e trabalhadores rurais. O valor do abono salarial pode chegar ao total de até 1 salário mínimo, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. O pagamento do PIS, o Programa de Integração Social, é administrado pela Caixa Econômica Federal. Para quem tem conta no banco, o pagamento é automático. De acordo com a Caixa, já foram pagos 22 milhões de parcelas do PIS, no total de quase 22 bilhões de reais. Mas 84 mil brasileiros ainda não fizeram saque. São mais de 71 milhões de reais que podem ser resgatados. E se não forem, vão para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Já os depósitos do PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, são feitos pelo Banco do Brasil. O BB não divulgou um balanço do valor que ainda não foi retirado. Dá para checar se você tem direito ao abono do PIS pelo celular ou computador. É só acessar a carteira de trabalho digital pelo portal gov.br ou telefonar para o número 158. Trabalhadores vinculados ao PASEP podem fazer a consulta no Banco do Brasil ou pelas centrais de atendimento do BB. Quem não fizer o saque até amanhã ainda pode recuperar o dinheiro, mas o processo passa a ser pelos canais do Ministério do Trabalho.
Até amanhã o valor está disponível para saque imediatamente. Posterior a isso, tem esse processo junto ao Ministério e aí tem todo esse processo de geração da parcela, as datas que envia para pagamento na Caixa. Então, o ideal é o trabalhador tentar sacar até amanhã. Um estudo do IBGE mostra o crescimento econômico de municípios que atraem novos investimentos no Brasil. Um deles é Maricá, no Rio de Janeiro. A loja tá novinha, tem só 6 meses. E o alto astral da Thaís entrega tudo. Vendas intensas, 7 funcionários e bons resultados. A 11ª loja de moda íntima da rede foi aberta com estratégia em Maricá, cidade na região metropolitana do Rio. Nós escolhemos aqui por causa do movimento, do fluxo de pessoas, a cidade está crescendo. Mas não é só o movimento que chamou a atenção. O município de 197 mil habitantes tem um desempenho econômico de dar inveja a qualquer grande cidade. Muita gente que vem porque quer colocar sua empresa, quer crescer aqui junto com a gente, isso é importante. De acordo com os dados do IBGE, Maricá se destaca com o maior ganho de participação no Produto Interno Bruto no Brasil em 2021. É uma tendência nacional. Enquanto a economia de cidades menores cresceu acima da média de outros municípios, as maiores metrópoles do país perderam participação no PIB. As 5 maiores quedas de participação no PIB foram em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre. 1/4 da economia brasileira ainda se concentra em apenas 11 municípios, mas a produção de riquezas vem caindo nessas cidades. Além do exemplo positivo de Maricá, os maiores ganhos no PIB em 2021 foram em Saquarema, Niterói e Campos dos Goytacazes, no estado do Rio, e São Sebastião, em São Paulo, cidades impulsionadas pelos royalties do petróleo no pré-sal. Cláudio Fristac analisa essa mudança. Segundo ele, as grandes cidades estão perdendo atratividade por problemas como transporte, alto custo de vida e insegurança, enquanto outras regiões do país despontam com ofertas de emprego em cidades menores, como aquelas em áreas de exploração de petróleo, de expansão do agronegócio e de extração mineral. Você tem novas regiões, novas áreas, novas cidades que são muito atraentes para atividade econômica, para oferta de emprego, moradia com custo mais baixo, transporte mais razoável, mais acessível. Isso leva ao crescimento do PIB em cidades de tamanho médio, menores, e ao mesmo tempo gera emprego, sim, e atrai as pessoas que estão saindo das grandes cidades. O governo federal confirmou que o salário mínimo será de R$ 1.412 a partir de 1º de janeiro, um reajuste de 6,8%, R$ 92 a mais em comparação com o valor atual. Esse aumento segue a regra aprovada pelo Congresso, que prevê reajuste conforme a inflação do ano anterior e a alta do Produto Interno Bruto, o PIB, dos últimos 2 anos. A seguir, o movimento de turistas em Salvador e a expectativa pelos shows na praia de Iracema, em Fortaleza. Nesta época do ano, muitas pessoas, infelizmente, viajam e deixam os pets para trás. Mas vale lembrar, gente, abandono de animais é crime. São cerca de 400 cachorros. O número exato, Paulo não sabe. Para cuidar de todos esses cachorros, ele abriu mão da vida que tinha. Só de ração são 100 quilos por dia, 3 toneladas por mês. Quando ele alugou esse sítio na Grande Florianópolis em 2017, foi para viver com os 20 cachorros que tinha na época. Mas aceitando um cãozinho a mais aqui, resgatando o outro da rua ali. As pessoas foram me conhecendo, aí todos os problemas que aconteciam pelas ruas ali,
animais abandonados, cadelas que as pessoas não castraram e nasceram os filhotes e depois que crescem ninguém aguenta. Aí começaram a trazer para mim e foi crescendo isso num curto espaço de tempo. O mês de dezembro marca a conscientização contra o abandono de animais, que nessa época do ano costuma aumentar. Abandonar animais é crime com pena prevista de 2 a 5 anos de reclusão e multa, além da proibição do agressor de obter a guarda de animais. Quem testemunhar algum abandono deve comunicar os órgãos responsáveis, Polícia, Ministério Público, IBAMA ou mesmo pelo telefone de emergência 190. Nessa época de Dezembro Verde a gente pauta bastante sobre isso. Os animais eles precisam fazer parte da sua família, eles não são um objeto, eles não podem ser deixados para trás durante uma viagem, durante uma ida à praia. Precisa ser mantido num local com sombra, com acesso à água, com ração, que você lembre que o animal faz parte da sua família. No sítio do Paulo, os animais estão disponíveis para adoção. Todos os cachorros que vivem aqui são devidamente castrados. Embora possa parecer um processo complexo, uma castração costuma levar menos de 1 hora e é totalmente inofensiva para os cães. O negócio é proibir o comércio e focar nas castrações. Castrações sem burocracia. 5 anos de prisão, hein, gente? Olha, médicos alertam para os cuidados na manipulação e no preparo dos alimentos para evitar intoxicação nas celebrações de Ano Novo. Durante as férias do Vinícius na praia, o vilão foi um crepe recheado de carne seca. Eu acordei com uma dor de barriga muito forte, vômitos, e minha pele na região das mãos estava cheia de bolinhas vermelhas, no pescoço também. Aí eu tive que correr ao hospital. E aí no hospital o médico já diagnosticou rápido que era intoxicação alimentar. Tomar cuidado durante a preparação, manipulação e manutenção dos alimentos, tanto na geladeira quanto fora, são os principais cuidados para evitar uma intoxicação alimentar. Esta padaria em Cuiabá mantém um acompanhamento diário com uma nutricionista na produção e venda. E ainda tem o calor, que pode estragar o alimento muito mais rápido. E aí o cuidado deve ser redobrado. Esses últimos tempos agora, eu tô tendo que ligar o ar-condicionado, né, para deixar algo refrigerado. Segundo o Ministério da Saúde, ao contrário do que se pensa, a maioria das intoxicações alimentares ocorre dentro da própria casa e não em locais onde a comida possa ter procedência duvidosa. Outros focos mais comuns de intoxicação são em restaurantes, padarias, creches, escolas e hospitais. O que a gente pode fazer é, primeiro, tomar cuidado com a manipulação dos alimentos, então lavar as mãos antes de cuidar, de mexer nos alimentos, de servir os alimentos, de servir as pessoas, ou na manipulação da preparação dos alimentos. Quando você vai mexer com carne, leite, ovos, peixe, alimentos crus, tomar cuidado para a geladeira não ficar muito cheia. Quando você fica abrindo e fechando a geladeira, você pode fazer com que essa temperatura suba e os alimentos tendem a estragar. E também tem que tomar cuidado do tempo que esses alimentos ficam fora da geladeira. O movimento já é grande para o Réveillon em Salvador e com o verão muita gente já pensa em esticar as férias na capital baiana. Soraya, de Belo Horizonte, escolheu a Bahia para curtir as férias de fim de ano com as duas irmãs. Ela já conhecia o litoral sul do estado, mas é a primeira vez em Salvador. A Bahia é o melhor lugar para passar as férias, né? Pelo astral, a gente já chega, já sente acolhida. Diego e Markson são do Rio de Janeiro. É a primeira vez que vão passar o verão na capital baiana. É um clima agradável, muito parecido com o Rio, né? Pessoal muito carismático. Maravilhoso, gente boa, música boa, tudo que eu queria. Se gostar bastante, eu vou voltar aqui pro carnaval também, entendeu? Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Salvador deve receber somente no Réveillon de 2024 485 mil turistas. O número é 28% maior do que o registrado no Réveillon de 2023. Com mais pessoas na cidade, mais dinheiro circulando também. A movimentação econômica deve crescer 60% e atingir 524 milhões somente entre os dias 28 e 1º. Os comerciantes agradecem. Mário Jorge tem um restaurante no Porto da Barra há 22 anos. A maior parte do público dele é de turistas. Eles vêm normalmente sul do país, nordeste também vem, e Argentina,
Tá dando muito pra gente de fora. Acredito que o pessoal vai vir 100%. A combinação do El Niño com efeito estufa tem feito os especialistas acreditarem que o verão de 2024 tem tudo para ser o mais quente dos últimos anos. Por isso, o maior litoral do Brasil deve ser um dos destinos preferidos dos turistas. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis estima que a ocupação na Bahia para o Réveillon deva chegar a 70% em média. A gente figura aí como um dos estados mais procurados de turismo de lazer. Lembrando que nós temos aí 13 zonas turísticas, né? Então a gente está com ocupação aí acima de 70% e muitos destinos, né? Chegando aí a 90% a 95% no final do ano de taxa de ocupação. De Salvador para Fortaleza, porque o Réveillon na capital do Ceará vai ter 3 dias de shows numa parceria do poder público com empresas privadas. E a festa começa na sexta-feira. O Réveillon deste ano terá programação de 3 dias, entre 29 e 31 de dezembro, no aterro da Praia de Iracema. A expectativa é de um incremento de 10% no número de turistas em relação ao último Réveillon, atraindo mais de 600 mil pessoas. Para garantir a segurança, cerca de 1.751 homens da Polícia Militar vão atuar nos 3 dias de evento. A festa é apontada como um marco na consolidação da capital cearense como referência turística do Brasil. O resultado na rede hoteleira já vem sendo percebido. Além de novas pessoas, novos hóspedes, né, que de repente nem viriam para cá, passaram a pensar em Fortaleza, como também quem já vinha aumentou um dia para poder curtir os 3 dias de festa. Neste ano, o evento não vai contar com fogos de artifício, mas o público vai assistir a um show de luzes com drones no céu da Praia de Iracema. Vão ser muitas apresentações, entre elas o rei Roberto Carlos, Titãs, Marisa Monte e o cantor Wesley Safadão, que vai fazer a contagem regressiva para a entrada do novo ano. A festa se tornou possível e grandiosa neste ano por conta da colaboração da iniciativa privada. Nenhum cachê de nenhum artista está sendo pago diretamente pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Tudo isso é fruto de patrocínio privado, de empresas que entendem que é um bom momento para investir no Réveillon, porque a sua marca vai aparecer não só para a cidade de Fortaleza, mas hoje para o mundo. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Ótima noite para você. Te vejo amanhã.